Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao programa Sabedoria para Viver Bem. Estamos aqui nos dedicando a aprender um pouco mais daquilo que Deus deixou estabelecido na sua palavra, a Bíblia, o nosso manancial, a nossa fonte de onde nós extraímos princípios eternos de sabedoria, que nos ajuda a entender e saber como proceder, como agir no dia a dia. Em todas as áreas da nossa vida, nós aplicamos esses ensinamentos para que possamos alcançar um caminho conforme Deus tem determinado para cada um de nós. Deus tem abençoado todos aqueles que o temem e o buscam, porque o seu propósito já estava estabelecido. Então, nós te convidamos a participar, nos acompanhar, aprendermos juntos, mas não guarde só para você. Lembre de curtir o programa, comentar e, principalmente, compartilhar com as pessoas com quem você convive, as pessoas que você ama, mas também amigos, parentes, vizinhos, as pessoas da sua igreja, do seu convívio no trabalho, nas escolas, com todas as pessoas. Compartilhe este programa porque ele alcança e traz benefícios para todas as áreas da vida do ser humano. Nós estamos transmitindo pela TV Manaim nos seus diversos canais, multiplataformas, YouTube, TV aberta. Então, permaneça conosco e vamos juntos, em cada episódio, aprender um pouco mais dos princípios de sabedoria que estão registrados na Bíblia, a Palavra de Deus. Pastor João, hoje vamos trabalhar mais um episódio deste programa que a cada semana temos o prazer e a alegria de estar aqui formatando e realizando. É verdade, Pastor Wallace. E é interessante nós vermos, o próprio nome do programa já diz, sabedoria para viver bem. A sabedoria não é um princípio apenas mental, né? Eu tenho sabedoria, mas ela vai se expressar no nosso dia a dia, na nossa vida, trazendo resultados. Tanto o resultado positivo de quando você vive dentro dos princípios de sabedoria, quanto às vezes resultados negativos quando você se afasta deles, né? Então, nesse programa é muito interessante, nós podemos observar isso, como na prática a sabedoria ela traz benefícios para a vida do ser humano. Verdade. E o programa de hoje, esse episódio, nós vamos tratar de um tema que é o resumo de tudo isso que o pastor João acabou de falar. O tema desse episódio hoje é retidão, um princípio de sabedoria que está estampado na Palavra de Deus. E para falar desse tema, nós temos um convidado especial. Está conosco hoje o pastor Fábio Canal, pastor da Igreja Cristã Maranata de Ataíde. Seja bem-vindo, pastor Fábio. Amém. Pai do Senhor, pastor Wallace, pastor João, os irmãos todos. É uma alegria estar aqui com vocês hoje, gravando esse programa, e naquilo que nós pudermos contribuir com uma experiência na mesma direção do tema do programa de hoje, será uma alegria para nós e, por certo, para a edificação do corpo de Cristo. Certamente vai ser de grande valia para nós e para enriquecer este programa. Mas, pastor João, o tema hoje é retidão. E falar de retidão é falar de ser íntegro, falar de não cair em tentações, em situações adversas que trazem prejuízo. E nós sempre iniciamos o programa falando de um texto bíblico, uma passagem bíblica, às vezes personagens bíblicos, que hoje a gente pode trazer para quem nos acompanha. Bom, nós temos um leque, né, de personagens, um leque de pessoas dentro da Bíblia Sagrada que nos mostram como que a sabedoria de Deus agiu na vida dessas pessoas. Mas o escolhido dessa vez é Jó, né? Bastante conhecido pela sua paciência e é um dos 3 homens citados por Deus quando Deus está falando da destruição, se eu não estiver enganado, de Babilônia. Deus chega a dizer assim: ainda que estivessem nessa cidade Noé, Daniel e Jó, ainda assim ela seria destruída. Então veja como é que Jó tem um destaque junto com Noé e com Daniel, na mente do Todo-Poderoso. Veja a situação que esse homem vive, né? O livro de Jó já começa assim:
Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Jó capítulo 1, verso 1. Jó né? capítulo Primeiro 1, verso versículo. 1 é o começo. O começo é a descrição deste homem, como ele é por dentro. Ele é íntegro, ele é reto, ele é temente a Deus, ele desvia-se do mal. E a consequência de como ele é por fora, por causa dessa sua situação. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, ele tinha uma família abundante, uma família bem estruturada, e a Bíblia ainda diz assim: o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas, eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira, aí eu resumo, que este homem era maior do que todos os do Oriente. Então, a posição desse homem, de ser um homem reto, de ser um homem íntegro, de ser um homem temente a Deus, de desviar-se do mal, essas 4 características são primordiais para ele chegar no ponto em que ele chegou. E uma delas é a retidão, que nós estamos falando nesse programa de hoje, né? Porque a Bíblia diz que ele era um homem reto, ao ponto de Deus olhar até para o inimigo das nossas almas e dizer assim: você viu meu servo Jó? Você viu como esse meu servo ele é assim? Então é o tipo de coisa que nós precisamos no nosso dia a dia, buscar ter essa característica de retidão em tudo, na criação dos nossos filhos, no nosso relacionamento familiar, dentro do nosso círculo de amizades, no nosso local de trabalho, onde nós estivermos dentro da igreja, é necessário ter essa característica de retidão para poder alcançar os nossos objetivos de uma forma íntegra, de uma forma justa, de tal forma que ninguém possa apontar o dedo para nós e dizer assim: olha, você faz isso, você não tem direito de querer alcançar isso que você busca. Então a sabedoria nos faz perceber essa necessidade de retidão na vida do ser humano. Acho que isso é importante a gente focar hoje para aquele que estiver assistindo o programa conosco. Eu acho que nosso querido Fábio Canal pode nos trazer a experiência da sua vida com relação à retidão. Exatamente, é um princípio de sabedoria, né, Pastor Fábio, que se aplica em todos os detalhes da vida. Mas conta para nós o que você já viveu na sua vida, experiências, o que nós podemos trazer para quem nos ouve na aplicação prática da vida sobre esse tema. Amém. Inicialmente queria dizer assim que, na verdade, a gente aprende essa conduta. Quando você, na verdade, nós nascemos, né? A vida vai se dando, e eu não nasci como criança, eu não nasci na igreja. Então, quando a gente veio para a obra muito novo, então você tem que aprender isso. Então, a vida de adolescente, a vida de jovem, eu cheguei no final da adolescência, você vive aquelas turbulências da idade, normal da idade, mas se você se deixar ser ensinado pelo Espírito de Deus, você vai aprendendo essa conduta. E então, na juventude, a gente foi aprendendo essa conduta e assumiu uma postura. Eu quero aprender, eu quero fazer isso, eu quero viver assim. Então, na medida que eu fui ensinado um caminho, não, o caminho certo é esse, muda para cá. Então, a igreja foi me ensinando isso. Não aprendi em outro lugar, não. Até porque os meus pais não eram da igreja. Então, a igreja, o ensino que recebemos dentro da nossa igreja foi nos ensinando uma postura. Então, assim, casei muito cedo. E muito cedo tive que fazer escolhas, inclusive de mudar de morar. Sempre morei aqui nesse estado, no Espírito Santo, na Grande Vitória, e tive que mudar para outro estado sem conhecer. Então, como é que você começa a tomar decisão na vida? A gente aprendeu a ouvir o Senhor. Então, quando você aprende a ouvir o Senhor, você aprende um caminho, uma direção. E nessa direção, se você seguir, você pode ter certeza de uma coisa: se você se mantiver numa direção do Espírito de Deus, vai ser um caminho reto. Então, a própria igreja, usada pelo Espírito Santo, já começou a dar para você uma direção do que é um caminho reto. Sem conhecer a vontade do Senhor, nós não conseguimos, na verdade, atingir um objetivo de sermos retos.
Porque a justiça é de Deus. Então, a consequência de viver uma vida dentro da justiça de Deus faz transparecer e te mostra um caminho reto. Foi isso que aconteceu, inclusive, com o texto citado de Jó. Perfeito. E ele foi de forma reta, ele se portou de forma reta, sincero, íntegro, né? Sincero, reto, e isso serviu de testemunho, entendeu? Para todo mundo, para nós, e inclusive naquele diálogo ali no capítulo 1. Então veja, na hora que tivemos assim que tomar decisões na vida, conhecer os meios de alcançar a vontade do Senhor é uma coisa essencial para nós, é uma coisa essencial. Então olha só, já como falei assim, casei muito novo e tivemos que tomar decisões, fomos morar em outro estado, mas vamos para onde? A esposa passou num concurso público. Então, a gente teve sempre o cuidado, assim, eu vou buscar ajuda, então nós fomos orar num grupo de intercessão, conhecer a vontade do Senhor. E naquela ocasião o Senhor mostrou 3 lugares, assim, do Brasil, que ela podia até escolher, mas na visão vinha um anjo e definia o local é esse. Então a gente foi para aquele local. Mas interessante, pastores, é o seguinte, quando eu cheguei, você vai assim, você muda um concurso público, você não tem uma previsão que você vai voltar um dia, você não tem isso. Hoje em dia, assim, é uma coisa indefinida, quero dizer. Mas quando eu cheguei lá, o Senhor me deu 2 sonhos. E no sonho, eu trabalhava como diretor de uma empresa aqui. E era uma empresa familiar, uma empresa de parentes do meu pai. E depois, num segundo momento, 1 mês, 2 meses depois, eu tive um segundo sonho. Eu trabalhava nessa mesma empresa, mas eu era um escriturário. Eu falei, Senhor, o que é isso? Eu acabei de chegar. A gente vai perguntando, a gente vai se questionando como que essas coisas se dão. Mas a gente permanece naquilo que o Senhor orientou. Nós estávamos naquele estado. Então, vamos viver a vida naquele estado. Mas chegou um dado momento que o Senhor providenciou uma oportunidade e o Senhor nos disse que era para voltar. Confirmou também, falou conosco e voltamos. Aí quando nós chegamos aqui, assim, agora eu preciso procurar um trabalho, né? Porque a esposa foi transferida e eu não consegui a remoção, a transferência de onde eu trabalhava. Ia começar tudo de novo. Ia começar do zero. Tudo de novo, mas o importante era atender aquilo que o Senhor estava falando que era para fazer, porque esse é o caminho reto de tudo. Não é outro não, é aquilo que o Senhor mandou fazer. Quando a gente olha de fora assim, até parece assim estranho, mas o que o Senhor mandou fazer é o caminho reto, você pode ter certeza disso. Então, quando nós chegamos aqui, vamos procurar um trabalho. Então, você vai num lugar, vai no outro. Mas eu estava estudando, eu tinha iniciado lá de novo uma faculdade, um curso. E quando eu voltei, o Senhor também falou o seguinte, não te quero fora do culto. Então eu guardei aquilo no coração. Aí você vai guardando aquilo que Deus vai falando ao longo da nossa vida. E isso te faz permanecer num caminho de retidão diante do Senhor. Eu consegui estudar pela manhã, trabalhar à tarde e não deixei de participar dos cultos diários. O Senhor abriu uma porta, era o caminho reto da coisa. Não era natural, né? O natural era você tem que trabalhar o dia inteiro e você vai estudar à noite, igual muitos fazem. Mas o Senhor abriu uma porta porque Ele falou que Ele não me queria fora do culto. E então o Senhor conduziu as coisas desse jeito. E eu fui trabalhar, na verdade, numa empresa familiar por conta de um sinal que o Senhor deu que eu falava do Senhor para a esposa do dono. E aí eu entendi que era aquele lugar, fui. Quando eu cheguei lá, a proposta que me fizeram foi para ser um auxiliar administrativo. Eu olhei assim e falei, Senhor, auxiliar administrativo, aquele sonho quando eu cheguei lá no outro estado, o Senhor já estava dizendo que eu ia voltar. Amém. E comecei a trabalhar. Aí 1 ano, 2 anos, 6 anos e aí uns 6, 7 anos depois, eu até saí daquela empresa, fui para outra, trabalhei em outro. Resumindo, hoje eu estou de volta dentro dessa empresa com o status de diretor. Glória a Deus. O tempo passou. Pastor, quanto tempo isso? 23 anos, 22 anos. 22 anos. O Senhor falou, o Senhor foi me alimentando com dons espirituais,
com revelações, a minha conduta, e o tempo passou e isso hoje funciona desse jeito. Ainda estou nessa condição hoje. Bom, fui tentado a desviar disso também ao longo desse período, viu, pastor? Fui tentado. Me lembro muito bem de uma situação assim, que o senhor me deu um sonho. E acontecia mais ou menos assim, igual nós estamos aqui em 3 na mesa. O chefe do lado de lá, um assessor dele aqui e eu sentado na mesa. Esse era o sonho. E ele dizia bem assim: o gerente de vendas, ele vai sair. Você podia acumular a função dele, porque você já é administrativo, já sabe tudo que ele faz. Você podia fazer isso. Ele ganha muito, hein? E era um bom salário mesmo, né? Qualquer um falaria bem assim: rapaz, Deus abriu uma porta. Irrecusável. Agora, irrecusável, uma bênção. Foi uma porta, não foi uma porteira. Mas no sonho, o senhor falava bem assim comigo: não é para você, você nunca mais vai poder participar da escola bíblica na igreja. Lembra que o senhor tinha me falado que não era para eu sair do culto? Não ficar fora dos cultos. Não ficar fora dos cultos? Então, eu lembrei disso e falei bem assim: tá, amém. 15 dias depois, a cena se concretizou, igualzinho no sonho. E ele falou comigo bem assim: você podia assumir. E a minha resposta, sendo tentado a desviar de um propósito, eu disse o seguinte: não é para mim. E disse por quê? Porque eu não quero deixar de participar do culto domingo de manhã na minha igreja. É mesmo, rapaz? Então, isso até causou estranheza naquela ocasião. O ímpio não entende. Não né? entende. Não, rapaz, você vai ganhar dinheiro, sim, mas ganhar dinheiro e continuar uma vida que o senhor apontou um caminho reto para eu seguir nele, eu só vou ser reto se eu seguir no caminho reto. É verdade. Entendeu? E o caminho reto é aquilo que Deus separou para nós. Então, fui tentado a desviar desse caminho, mas eu escolhi fazer isso. E aí o tempo passou e a segunda parte daqueles sonhos iniciais, né, estão se cumprindo no tempo de hoje. E isso tem sido uma bênção para nossa casa. Eu acho interessante a gente ouvir o que o Fábio passou na vida dele, que é muito parecido com o que Jó passou. Jó tinha uma posição boa, passa por uma posição mais precária, mas ele nunca se desvia daquilo que é o objetivo de Deus. Ele tem suas reclamações? Claro que tem, ele não é feito de ferro, ele é um homem. Mas em momento algum ele se desvia dos propósitos do Senhor. Quando até a sua própria esposa diz: amaldiçoa Deus, ele fala: de forma alguma, você está louca. E quando você vai ver lá no final, por causa da postura dele reta diante de Deus, lá no final, tudo aquilo que ele tinha foi colocado até mesmo em dobro. Eu não estou querendo dizer a você que você vai trocar a sua retidão por finanças. Não. Não com Deus. Mas que você vai trocar a sua vida pela retidão com o Senhor. E aquilo que Deus vai fazer com você certamente será muito bom. Como foi com Jó, como foi com o Fábio Canal, é com todos aqueles que na sabedoria se mantêm retos na presença do Senhor. Observa, se ele esquece o que Deus já havia orientado, o caminho direcionado, a direção a seguir, se ele abandona isso na natureza humana, recebeu uma proposta de um bom salário, de um valor considerável da época, no momento em que ele estava voltando e precisando de um novo emprego, precisando ser ali o provedor, humanamente falando, era irrecusável. Era irrecusável. Mas ele lembrou primeiro do quê? Do que Deus havia orientado. Não, eu te quero nesse caminho, nessa posição. E ele se manteve nessa retidão, íntegro a esse propósito. É o que muda na vida do ser humano. Eu gostaria de deixar um versículo que está registrado em Salmo 37, verso 37 também. Salmo número 37, versículo 37. Nota o homem sincero e considere o que é reto, porque o futuro desse homem será de paz. Olha essa aplicação prática na vida do pastor Fábio. Se ele eu sei que o Senhor falou que era para eu estar no culto todo dia, mas eu só vou perder domingo de manhã só. Eu vou aceitar isso aqui porque isso aqui vai ser muito bom financeiramente falando. O seu caminho talvez não seria de paz como está sendo até hoje, né, pastor Fábio? Ao longo da vida, como Jó teve suas aflições, né, pastor? A gente teve também as nossas aflições, aqueles momentos internos
as decisões. Nós somos seres emocionais. É verdade, E isso claro. tudo impacta. Mas o segredo de tudo tá você lembrar da voz do Senhor, do que o Senhor falou. É isso que te traz para um rumo e te dá firmeza para você persistir. As batalhas no meio do caminho são inerentes à vida humana, Isso. né? Mas se o Senhor está conosco, São nas batalhas que somos provados se estamos mesmo no caminho de retidão. é isso mesmo. É a prova do ser humano de estar seguindo a vontade de Deus. A fidelidade era o que Jó tinha. Ele era fiel ao Senhor, homem temente a Deus, foi assim que nós lemos no início do programa, né? Então é isso. Retidão, o nosso tema de hoje, é o caminho que Deus te orienta. A própria palavra retidão nos faz lembrar de reta, né, pastor Fábio? Reta é um caminho mais curto de um ponto ao outro. Uhum. Se você tenta outros caminhos, ou seja, se você começa a se desviar do propósito de Deus, aquilo que Deus te orientou, o caminho acaba ficando mais longo, fica mais árduo, talvez você vai colher prejuízos E você sai da retidão. e sai da retidão. Então, retidão é esse caminho reto. Para você chegar aonde Deus te quer, é você se manter em retidão, um ser íntegro, vivendo o propósito de Deus na sua vida. Você vai encurtar esse caminho, o tempo para alcançar os benefícios, tudo aquilo que Deus tem para te abençoar. E para você que está nos acompanhando, eu quero deixar ainda um versículo para a sua meditação, que está em Provérbios, capítulo 11, o verso é o de número 20, e diz assim: abominação para o Senhor são os perversos de coração. Entenda, perversos de coração, duplicidade. Uma hora eu quero a bênção, outra hora eu quero as coisas do mundo, o meu bem-prazer, aquilo que é a minha vontade, me desviando do caminho da retidão. Mas a Bíblia ensina que os que são perfeitos em seu caminho, os que se mantêm neste caminho de retidão, estes agradam a Deus. Que o texto diz: mas os que são perfeitos em seu caminho são o seu deleite. O deleite do Senhor é aquele que agrada o Senhor, que vive as bonanças, as bênçãos e os benefícios de Deus na sua vida. Permaneça conosco. Nós vamos continuar tratando este tema de retidão. E no próximo episódio nós vamos falar de retorno à retidão. Ou seja, um momento em que o ser humano, mesmo vivendo uma situação difícil, mesmo vivendo a adversidade, mesmo se por algum momento, pela sua natureza humana, ter gritado maior e se desviou, mas ainda há tempo de voltar à retidão e viver o propósito de Deus na sua vida. Até o próximo episódio. A paz do Senhor Jesus.